Olá, eu sou o Dr. Márcio Cardoso, sou cirurgião oncológico daqui do Instituto de Oncologia de Juí e estamos aqui para mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Esse é um programa do Instituto de Oncologia de Juí, Oncosite Pesquisas Clínicas, Oncocell Genômica e hoje nós vamos falar sobre o câncer de cabeça e pescoço. Estamos hoje aqui então com o Dr. Fernando Manduca, um cirurgião de cabeça e pescoço que veio de Santa Rosa hoje para conversar conosco sobre cirurgia de cabeça e pescoço. Seja bem-vindo, Manduca, né? É um prazer ter aqui, né? Nós que já estamos trabalhando junto há tanto tempo, eu acho que é muito legal essa troca que nós temos feito de trabalho e agora mostrando para o povo como é que funciona a nossa dinâmica. Tudo bem. Então me apresentar novamente, Fernando Manduca, cirurgião de cabeça e pescoço, especialista em cirurgia geral, numa época muito bacana, onde o Dr. Márcio foi meu preceptor, meu chefe, me ensinou muita coisa, e depois fui para o mundo da cirurgia de cabeça e pescoço, no hospital da Universidade Federal de Santa Maria, voltei para Santa Rosa e hoje a gente está trabalhando junto. E uma alegria estar aqui hoje para conversar um pouco. Legal. Eu queria saber assim, de ti uma coisa simples assim do dia a dia da cirurgia de cabeça e pescoço. O paciente normalmente, assim como na minha área, o paciente não procura direto, né? Mas quando que chega para ti e quando esse paciente pode chegar direto para ti? Exatamente, a especialidade e a população de um modo geral, principalmente para quem não é da área da saúde, não é tão conhecida, tão difundida, o pessoal não tem muita ideia do que faz um cirurgião de cabeça e pescoço. Então os pacientes normalmente chegam encaminhados de outros colegas. A grande maioria é endocrinologista, porque cirurgia da tireoide é um dos carros-chefes da especialidade que a gente mais faz. E dermatologistas, câncer de pele dessa região de cabeça e pescoço também é uma das coisas que a gente mais faz. E por conta própria, por livre demanda, o paciente pouco chega, porque ele não tem muita ideia. Mas patologias benignas e malignas dessa região, tirando a parte da neurocirurgia e algumas coisas da otorrino, glândulas salivares, né, lesões em boca, pele, que pega toda essa parte couro cabeludo, orelha, tireoide, paratireoide, doenças da garganta, das cordas vocais, né, laringe, faz parte da nossa especialidade e o que a gente trata. E geralmente vem encaminhado de outro colega, assim como é na minha área da cirurgia oncológica. Exatamente. Também. Mas às vezes o paciente chega com muitas dúvidas, então justamente é essa a ideia da gente tirar essas dúvidas hoje. Tá? Uma outra pergunta, qual é o tipo mais comum? Né? Tu acabou de falar que era tireoide e câncer de pele, né? Mas qual é o teu dia a dia, o que é mais comum de tu ver no consultório? Acaba sendo o tireoide. Tireoide é o carro-chefe, junto com a tireoide, o câncer de pele. A gente está na região de colonização de imigrantes europeus aí de pele clara, então, e de colonos, né? O pessoal trabalha muito na lavoura. Então a nossa incidência de câncer de pele é altíssima. Então no dia a dia, não tem um dia que a gente está no consultório que não aparece um câncer de pele para um tratamento cirúrgico. E tireoide tem uma prevalência muito grande tanto de benignos quanto de malignos e acaba sendo o que a gente mais faz. E ainda bem que essas doenças mais sérias vão ficando um pouco em segundo plano, mas ainda com incidência alta poderia melhorar, mas a gente bastante tumor de língua, bastante tumor de laringe aí na garganta, isso ainda aparece bastante. Certo. E desses tumores, assim, de uma maneira geral, tu poderia falar para nós alguma coisa tipo fatores de riscos e também o que a gente pode dar de dica para as pessoas para que elas possam se proteger mais ou que tenham hábitos mais saudáveis de vida para prevenir os cânceres de cabeça e pescoço? Certo. Começando com o mais comum aí, que são os de pele, proteção simples com filtro solar, né? Pessoal que está muito exposto ao sol, chapéu,
Hoje já existe chapéu, bonés com filtro solar, né? Evitar os horários de maiores raios UV, né? Se for ter que... Mulherada que gosta de se bronzear, que seja no primeiro horário da manhã ou finalzinho da tarde. Os tumores de tireoide, a gente tem pouquíssimos fatores de riscos externos conhecidos. Fora a radiação, vou citar um exemplo, um paciente que teve um câncer de mama que vai fazer uma radiação dessa região, tem um fator de risco de desenvolver um tumor de tireoide por essa radiação. Mas não tem muito assim, não está muito relacionado a tabagismo ou ao excesso de álcool, então a condição genética é preponderante, não tem muito como, a não ser as consultas de rotina, né? Ou com endocrinologistas, ou com cirurgião de cabeça e pescoço, fazer, né, o seu autoexame também na frente do espelho, que a tireoide é uma glândula que dá para fazer um autoexame na frente do espelho, dá para tentar ver se tem alguma diferença aí no volume do pescoço. Mas os outros tumores de língua, cavidade oral, aí, laringe, tabagismo e álcool, né, são os fatores sempre preponderantes. E ultimamente, agora os últimos estudos, tem alguns dados interessantes que pela primeira vez o vírus do HPV, que é sexualmente transmissível, ultrapassou o cigarro em fator de risco em tumores de cavidade oral, né? Então essa proteção no sexo oral é extremamente importante, que hoje em dia a grande maioria desses tumores está aparecendo mais pelo vírus do HPV, assim como é no colo de útero da mulher, do que pelo cigarro. E até pouco tempo a gente achava que isso era só colo de útero, exatamente, né? E hoje já está mostrando essa incidência bem frequente desse tipo de tumor dentro da cavidade oral toda, né? Lábio, isso, língua, amígdala, palato, úvula, né? E que é uma coisa que as pessoas não têm o costume de ter prevenção. E se falando também muito de que essas campanhas agora de vacinação para o HPV é uma coisa que cada vez mais vai ter que precisar se falar sobre isso, né? Exato, que o cigarro é causador, é quase que unanimidade, todo mundo sabe, né? Mas o HPV ainda é pouco conhecido, né? Por mais que a vacina está aí, já está implementada até no Sistema Único de Saúde, mas ainda é algo pouco difundido, né? Disseminado, assim, não é uma cultura ainda de se vacinar todo mundo, né? Exatamente. Mas isso é uma coisa que vai ser, pela prevalência, né? Cada vez vai ser mais prevalente, né? Exato. Tá. E desses pacientes que chegam, assim, como é que tu faz para decidir esse paciente vai para cirurgia? Porque isso é um dilema que a gente tem como cirurgião, né? Eu sempre costumo dizer que a gente demora muito para aprender a operar, mas mais ainda para não operar, né? Exato. Qual é o momento que tu acha assim, como é que tu faz? Qual é o teu critério? Claro que tem as normas que a gente segue, mas a gente tem muito, depois de alguns anos, o feeling do paciente. Como é que tu trata isso e como é que tu conversa com o paciente sobre isso? Exatamente. O ideal sempre é a gente pegar a lesão inicial, mas nem sempre isso acontece por uma questão cultural também, né? Existe uma prevalência grande nesses tumores de cavidade oral em cirurgia de cabeça e pescoço, que a maioria dos pacientes são do sexo masculino. E o homem tem, por cultura no Brasil, frequentar menos as consultas de prevenção do que a mulher. Então, vários pacientes chegam com tumores avançados, o que para a gente é triste, porque alguns tumores iniciais pequenos, que são curáveis, às vezes apenas com a cirurgia, a gente perde essa chance pelo tempo que o paciente demorou para procurar atendimento. Mas eu acho que o ponto principal o fiel da balança é melhorar ou piorar a chance desse paciente. Então, se a gente não tem o que oferecer para ele que vai melhorar a chance dele curar e de qualidade de vida, não tem para quem indicar a cirurgia. A gente tem que ter certeza que a cirurgia vai ser melhor do que deixar de fazer, né? Isso a gente tem o que está na literatura e tem o do nosso do dia a dia, do dia a dia, né? Que com o tempo a gente vai aprendendo no dia a dia, né? E quando a gente olha determinada lesão, tu já tem a dimensão se o benefício, né, vai ser maior do que o risco. Se não for, não.
Exatamente. Ou vale a pena? E assim como nós temos aqui, vocês também têm lá em Santa Rosa, essa proximidade com a equipe multidisciplinar, com o oncologista clínico, com a radioterapia, para a gente poder oferecer para o paciente o que é o melhor, né? E saber se... E tá sempre atualizado também, né? Porque a gente às vezes chegou alguma coisa nova, que depois nós vamos conversar com o Dr. Pedro, mas que tem coisas que a gente não sabe ainda, ainda não são novas e que a gente tem que estar antenado para saber que pode mudar a minha conduta cirúrgica, né? Então por isso que é importante a gente estar sempre atento a isso, né? Exatamente, sempre estar se atualizando, ter uma parceria, como vocês têm aqui, a gente tem em Santa Rosa, no Citrad, que é a clínica que a gente trabalha lá, o Dr. Pedro, que vai participar daqui a pouco, que é oncologista clínico, então aparece tumores, tanto em consultas, primeiramente para ele, que ele tem qualquer dúvida ou alguma coisa que surja, é melhor operar antes ou depois ou fazer uma quimio antes ou depois da cirurgia. Então esse contato tem que ser muito próximo, tem que sempre buscar o melhor para cada caso. E tem novidades, né? Tem novidades. Agora, minutos atrás, conversando com o Dr. Fábio Frank ali, que chefia pesquisa aqui do centro de vocês, entrando várias drogas aí, talvez para tumores que a gente não fosse conseguir oferecer o tratamento cirúrgico, mas que o paciente vai ter acesso. Alguns meses depois o paciente vai estar em condições de fazer uma cirurgia pelo volume da redução desse tumor. Então tudo isso é novidade, né? Então sempre... como eu disse, essa interação sempre é muito benéfica para o paciente. Sempre. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, quando estou no consultório, quando eu vou ligar para alguém, eu sempre digo, 2 ou 3 cabeças sempre penso melhor que uma. Com certeza. Né? Então, para o paciente, o benefício é inegável, né? Não precisa nem se dizer isso. Com certeza. E com relação à cirurgia de preservação de órgão, né? Que há algum tempo atrás chegava o paciente com tumor de cabeça e pescoço, era laringectomia, não falava mais, traqueostomia definitiva. Ainda, infelizmente, a gente tem muito disso, até pelo caso que eu tinha falado mesmo, que os homens que hoje são a maior incidência de tumores desse tipo mais avançados, eles têm uma resistência maior. Inclusive, tem estudos falando que homens casados têm uma sobrevida maior do que os homens solteiros, né? Porque as mulheres acabam estimulando o homem a ir consultar e se cuidar, né? Então, isso é bem interessante da gente pontuar, de que realmente é importante, assim como a mulher faz as suas prevenções, o homem também, né? Isso, é questão cultural, né? A gente precisa melhorar muito isso ainda. O homem tem isso e tumor de laringe, que deixa uma sequela extremamente grave, que é perder a voz, definitivamente, por mais que hoje em dia já exista prótese fonatória, mas não é todo paciente que se adapta, não é todo paciente que tem condições financeiras, porque algumas próteses o Sistema Único não fornece. E então o paciente acaba ficando com uma sequela muito grave, que é perder definitivamente a voz. Fora outras coisas que um tipo de cirurgia desse acarreta. Inclusive eu estou com um paciente dessas condições internado essa semana. Um paciente desse chega com a lesão inicial, né? A gente consegue preservar a laringe, né? Retira só uma corda vocal, para o pessoal entender. O paciente vai conseguir falar, vai comer normalmente, não vai ter a traqueostomia. Então é uma diferença absurda entre perder a laringe ou perder apenas um segmento por tempo de chegar na consulta, de ser diagnosticado. Me lembro que no tempo que eu estava ainda lá no hospital da Universidade em Santa Maria, todo abril a gente fazia a Semana da Voz, que abria os ambulatórios de otorrino de cabeça e pescoço para fazer laringoscopia para ver as cordas vocais de quem quisesse. Podia chegar lá, era livre demanda. Justamente para tentar pegar pacientes com doença inicial de laringe, porque isso faz uma diferença muito grande, absurda, muito grande. Mas culturalmente ainda o homem, principalmente aquele que fuma, porque ele já sabe que tem um fator de risco importante, aí ele se esconde mais ainda de vir na consulta. E deveria ser o contrário, né? Sim. Chega antes, que a chance de cura, a chance de ficar com a sequela grave é muito maior, né? Precisa ainda
culturalmente evolui muito nesse quesito. Sim. A gente é normal, né, isso, as pessoas terem medo, né? Eu costumo falar sempre, né, aquela ideia da avestruz de enfiar a cabeça dentro do buraco e ver se passa o problema, né? E não vai passar, ele só vai piorar. Né? E com relação à recuperação desses pacientes, uma cirurgia, claro que uma cirurgia de tireoide é uma coisa, uma cirurgia de laringe é outra. Como é que é essa recuperação, mais ou menos assim, em termos de tempo de hospital, tempo de internação? Isso. A grande maioria, que são os carros-chefes, os câncer de pele e as tireoide, internação muito curta. Raramente o paciente passa de um dia no hospital. São cirurgias extremamente tranquilas e com complicações assim raríssimas, né? As cirurgias de laringe, que são cirurgias maiores, 5 a 7 dias de internação, mas com uma prevalência aí de complicações graves, de óbito muito baixa, graças a Deus, né? São cirurgias grandes, uma cirurgia de laringe são cirurgia de várias horas, mas os pacientes costumam ter uma recuperação, uma evolução muito boa. E uma estatística boa de cura também, né? Que a gente tem com esse tipo de tumor, né? Mesmo esses tumores, às vezes, um pouco mais avançados, que o paciente vai ficar um pouco com mais sequelas ou com deficiência de órgãos, mas com uma possibilidade de cura altíssima. Boa, né? Tumores iniciais aí de língua, laringe, tireoide, chance de cura de mais de 98%, né? Então, é uma e esses pacientes, boa. Assim, em termos de recuperação para a vida, por exemplo, uma laringectomia parcial, esse paciente vai voltar para a sua vida normal em quanto tempo? Uma laringectomia parcial, onde o paciente perde aí um segmento pequeno da laringe, uma corda vocal, em torno de 30 dias ele está na vida dele normal, como se não tivesse feito nada, né? O paciente de uma tireoide, 15 dias... vida normal, para trabalhar, academia, como se tivesse feito nada. Certo. E mais uma coisa assim, que a gente, particularmente, né, que a gente trabalha junto durante algum tempo já, a gente faz bastante cirurgia grande em face, coisas mutiladoras por cânceres avançados, que a gente tem, infelizmente, ainda muito frequentes, né? Como é que tu trata isso no teu consultório, assim, esses pacientes? Claro que são pacientes com menos incidência no nosso consultório privado, né? Mas os pacientes que têm isso, como é que tu trata esse impacto de vida, de qualidade de vida do paciente? Como que a gente gerencia isso, né? Essas cirurgias de face e câncer de pele com lesões volumosas, não dá para esconder, né? A gente trabalha junto e a gente amputa nariz inteiro, orelha inteira, cirurgias que o paciente perde o olho, né? E nos últimos tempos a gente tem feito bastante dessas. Por mais que a gente está aí em 2024, o acesso à saúde melhorou muito, mas os pacientes ainda chegam com lesões que a gente não consegue preservar essas estruturas. E pega uma paciente, sexo feminino, e vai amputar o nariz inteiro, é uma mutilação grave. Mas o que a gente tem que colocar na cabeça do paciente, e a grande maioria entende, é que ali agora é o momento de curar aquela doença, que ou perde o nariz ou perde a vida. Então, a grande maioria acaba tendo um entendimento interessante em relação a isso, que não tem outra estrutura. E a gente se dedica também para, dentro do possível, deixar essa reconstrução, esse nariz novo que a gente faz o mais bonitinho possível para o paciente ter uma qualidade de vida aí na sociedade e estar entre os familiares sem nenhum receio de estar com a máscara e se apresentar, né, aonde quer que seja. E a grande maioria acaba levando de uma maneira muito boa e assim, dentro do possível, até bem agradecidos, porque entende que é o necessário. Que a solução, a necessidade é a solução do tumor. Né? Exato. E ficando curado... aí se parte para o segundo problema. Exatamente. Né? Exatamente. Fiquei muito feliz de conversar contigo aqui, acho que foi bem esclarecedor, né? Fico
gostaria que tu te despedisse, colocasse à disposição, o que tu quiser falar mais agora a respeito de ti mesmo, do teu trabalho. Não, agradeço o convite, tá? É bacana participar. Estamos aí em cidades próximas, uma parceria bacana, trabalhamos juntos já há alguns anos e sempre está à disposição aí para ajudar. E pessoal aí precisando, o recado que eu quero deixar é esse, né? Não adianta se esconder, né? Toda doença séria, quando a gente começa a tratar no início, a chance de resolver, de dar certo, de ficar curado e ficar bem é sempre maior, né? Então, quem está na nossa região, nos procure, né? E lesão inicial, rouquidão, dificuldade para engolir, qualquer caroço no pescoço, quanto antes chegar na consulta, a chance de ficar bom sempre vai ser maior. Então, precisando, estamos à disposição. Conversei com o Dr. Fernando Manduca, cirurgião de cabeça e pescoço da cidade de Santa Rosa, e encerramos aqui o nosso podcast de hoje.